Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. Livro de Josué, capítulo 22. É um capítulo fantástico. Nós vemos a honra das duas tribos e meia, a tribo de Gade, de Rubi e a meia tribo de Manassés. Nesse episódio, Josué convoca eles e os abençoa, porque eles foram fiéis com as palavras que eles falaram para com Moisés, que eles iriam lutar com seus irmãos até que seus irmãos recebessem as suas heranças e depois eles voltariam para casa de suas mulheres e seus filhos, no qual ficou do outro lado do Jordão. E eles estavam então em Canaã nesse momento. E Josué os abençoa e despede deles. E quando eles estão voltando, quando eles estão ali perto do Jordão, ainda na terra de Canaã, eles levantam um altar, e um altar muito grande, mas não um altar para sacrifício, um altar para testemunho para a geração de seus filhos, para mostrar que eles são um só povo e que aquele altar representa que Deus, ele é o Senhor e não há outro Senhor além dele. Só que as outras tribos não entenderam isso, pensaram que as duas tribos e meia já estavam em idolatria e já queriam guerrear contra eles, e enviaram então Finés e 10 príncipes até eles para saber o que era que eles estavam fazendo, se eles estavam fazendo como aconteceu lá no caso de Balaão, no qual Balaão fez com que os israelitas tivessem relação com as mulheres de moabitas, e assim levou o povo à idolatria, que veio a praga e começou a matança lá. E Finés, ele atravessou o casal e aí a praga cessou. Lembrando que Finés, ele é um sacerdote, ele é filho do sacerdote, se não me engano, Eleazar, não é isso? Olha aqui, capítulo 21, capítulo 22. Finés, filho de Eleazar, o sacerdote, no versículo 13, isso mesmo. E Finés, ele é um homem zeloso, e ele é um dos líderes que foi até eles. E aí eles dão a explicação para Eleazar, para Finés e os 10 príncipes, um de cada tribo, e eles ficam muito contentes com a explicação, eles louvam o Senhor por causa disso, e aí despede então de seus irmãos. E eu queria ler com vocês alguns versículos. Olha aqui, ó. Versículo, versículo 26. Por isso dissemos, edifiquemos agora um altar não para o holocausto, nem para o sacrifício, mas para que nos sirva de testemunho entre nós e vós, entre as nossas gerações posteriores, para podermos cultuar o Senhor diante dele com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam, amanhã a nossos filhos não tendes parte conosco. Então, aquele altar ele tinha um significado que eles eram um só povo e que eles também tinham direito de levar o sacrifício até o tabernáculo. E aí ele fala no último versículo, ó, e os filhos de Ruben e os filhos de Gad chamaram o altar de testemunho, pois disseram, é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Então, é um episódio muito maravilhoso esse capítulo 22, sabe? Grandioso a resposta das duas tribos e meio. Eles foram muito honrosos, eles foram fiéis nas palavras deles e eles mereceram ali a bênção de Josué. E aí, capítulo 23, Josué convoca o povo para a obediência ao Senhor, e o Josué já está avançado em idade, e ele adverte também o povo. Então, versículo 6, ele fala assim, esforçai-vos para guardar e cumprir tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda. Não vos mistureis com essas nações, que ainda restam entre vós, nem mencioneis o nome de seus deuses, nem jureis por eles, nem os cultueis, nem vós inclineis diante deles. Mas ao Senhor vosso Deus vós apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós nações grandes e fortes,
e até o dia de hoje ninguém pôde resistir-vos. Um só homem de vós persegue 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem batalha por vós, como já vós disse. Portanto, tende todo o cuidado de amar o Senhor vosso Deus, porque se de algum modo vos desviais e vós associais às nações que ainda restam entre vós e com elas vós casaste e vós tornais amigos delas, sabeis com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas se tornarão um laço e uma armadilha para vós, e açoite para as costas e espinhos para os olhos, até que morres nesta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Então ele adverte a eles para eles obedecerem ao Senhor, esforçar em obedecer ao Senhor, sua lei, seus estatutos, suas normas, não ter relação com os povos que ainda estão vivos ao redor deles e alguns que estão no meio deles, não cultuar os deuses deles. E aí ele fala a respeito de que o Senhor foi fiel com eles em tudo que ele prometeu, toda aquela lei a respeito das bênçãos através da obediência, o Senhor cumpriu. Mas olha o que ele fala, versículo 16: se quebrais a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou e cultuartes a outros deuses, inclinando-vos diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vós e depressa morrereis na boa terra que ele vos deu. Então ele fala que, assim como o Senhor foi fiel com as suas boas palavras, das bênçãos, vocês obedecendo, o Senhor também vai ser fiel quando vocês desobedecerem. Toda aquela maldição que a gente já leu vai vir sobre vocês. Então permaneçam fiéis ao Senhor, obedientes ao Senhor, não seja amigo dos povos, não cultue esses povos. Então Josué dá essa advertência para eles no finzinho da sua vida. E assim nós terminamos então o capítulo 22, o capítulo 23, e só falta agora mais um capítulo aí para a gente finalizar o livro de Josué. Beleza, galera? Então segura aí que já vou lançar o vídeo. Tamo junto. Fui!